Cara, na realidade, isso aqui tudo é idealização do meu pai, né, velho? Se eu falar qualquer coisa diferente disso, eu vou estar tomando pra mim um mérito que não é meu, né? Meu pai, por eu ser nerd, aí vamos voltar lá atrás. Na realidade, meu pai que é o cara mesmo, meu pai que é o empreendedor. Eu sou o cara que aperta os parafusos, né? Eu sou o cara que tenta ajustar as coisas baseado no meu ponto de vista para tentar otimizar. Mas o cara que faz funcionar mesmo é meu pai. Meu pai tem uma mentalidade assim absurda. Então lá atrás meu pai foi calheiro, depois meu pai abriu uma serralheria, depois um negócio de alarme. E aí, num dado momento, numa altura do campeonato ali, meu pai queria que eu trabalhasse com ele, mas eu não queria muito trabalhar não, bicho. Falar bem a verdade pra você, eu não tava muito afim. Eu queria continuar nadando, eu queria continuar fazendo meus negócios lá. Eu devia ter uns 13 para 14 anos, se pá, mais ou menos na cidade. E aí um dia meu pai veio e fez a proposta indecente de fato pra mim, né? A proposta indecente era a seguinte: você vai trabalhar comigo. Não é? Você não quer te matar. Então, e aí eu falei assim, cara, então põe uma internet lá pra mim. Porque a gente tinha um escritório aqui onde era Rodoprata, ali. E na época o pai mexia só com serralheria, cara, entrava 3 pessoas por dia. E não tinha como não dormir lá dentro, porque eu não tinha o que fazer. E na época eu não gostava de ler ainda. Hoje eu gosto de ler, eu poderia ter aproveitado essa época para ler muito, mas infelizmente não é o que a vida tinha para mim na época, né? E aí meu pai foi lá, pesquisou na internet, comprou um par de antena e um par de plaquinha, na época colocava umas plaquinhas dentro do computador, montou uma antena na minha casa, montou uma antena ali, linkou as 2 antenas e eu tinha internet ali. Que ano que era esse? Barbaridade, boa pergunta, cara. Eu tinha uns 13 anos, 15 anos atrás. Então 2021, 2011, 2015, 2016, 2005, 2006. Ô louco, cara, o cara teve uma virada de chave em 2005. Não, mas essa não foi a virada de chave. A virada de chave vai vir. Que, cara, eu conto essa história e quando meu pai me conta, eu racho o bico, que é muito engraçado. Aí colocou lá, beleza, eu usava a internet, funcionava quando queria, porque é um sistema muito arcaico na época, e aí você pega um sistema arcaico com um cara que não entende nada, lascou, porque nós não sabíamos nem o que nós estávamos fazendo. E aí, beleza. Aí um belo dia chegaram no meu pai e falaram assim, você tá mexendo com a internet? Ele falou, tô. Tava, na verdade, tava. É isso. Cara, e é isso, cara, e é isso. E aí nós começamos a mexer com a internet. E é assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. Então, tipo assim, foi, só que era tudo muito difícil, cara. Era tudo muito difícil, assim. O pai tocava na época 3 negócios diferentes, então tinha a calha, tinha a serralheria, né? E tinha a parte de segurança que ele fazia também, né? Alarme, cerca elétrica, motor eletrônico, a gente mexia com tudo isso aí. E, assim, mexia com tudo isso aí para tentar ter alguma coisa, né? Mas mesmo assim era muito difícil, na época era muito difícil, tudo já era mais difícil pela época em si. E começou a desenvolver, instalou 1, instalou 2, instalou 3. E, cara, todo negócio, para ele dar certo muito rápido, tem que ter muita grana. Qualquer negócio, para dar muito certo muito rápido, tem que ter dinheiro. Você tem que injetar dinheiro, porque daí você compra coisa boa, você põe gente boa para trabalhar, você faz tudo do melhor, aí o negócio desenvolve rápido. E mesmo assim não é uma garantia que vai... Não tem garantia, mas se tem uma receita, sim, essa seria uma receita, ter grana para começar. E aí era tudo que nós não tinha. Grana. Se dava para ser o oposto, era nós. Só tinha vontade, né? E aí foi desenvolvendo, foi passando os anos, e aí a internet, como ela avança muito rápido, 2, 3 anos as tecnologias estão mudando, a gente fazia um investimento alto, e aí passava 2, 3 anos a gente tinha que investir tudo de novo. Então, se tinha colocado 50 clientes, por exemplo, a gente tinha que ir lá e trocar 50 antenas daqueles povo, para ter uma internet boa pro povo. Aí passava 2, 3 anos, de novo. E aí assim foi. E aí que nem a gente estava conversando antes aqui hoje, graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter equipamento de ponta aqui, colocar equipamento. Quando a gente, né, você me pediu um momento de virada, se a gente for falar um momento de virada, para mim, né, dentro do que a gente, da forma como a gente trabalha, foi quando a gente começou a trabalhar com a filha.
Eu já estava muito desanimado com a nossa empresa, porque o Neto trouxe uma situação antes ali que eu resolvo. Então, eu fui criado pelo meu pai para resolver problemas. Meu pai me criou de uma forma assim que eu não consigo mensurar o agradecimento que eu tenho por ele, que meu pai me criou para resolver BO. Entendeu? Meu pai não me criou para dar problema para os outros, meu pai me criou para resolver o problema dos outros. Então tem problema, cara, eu bato no peito e falo, deixa pra mim, deixa que eu resolvo. Eu não quero saber se é difícil, se é fácil, meu negócio é resolver, entendeu? Então, na época que a gente mexia antes da fibra na rádio, a gente tinha muito problema. Muito problema, cara. Chovia lá em Nova York, queimava o equipamento. Verdade mesmo, cara. Chovia, cara, eu amo chuva. Né? Inclusive a bio do meu Instagram não espero que eu consiga tudo na primeira tentativa, gosto de chuva e prefiro estar sozinho quase sempre. Então isso, se tem uma coisa que me define muito, é isso. E o gosto de chuva é muito importante, porque eu gosto muito de chuva. Cara, eu peguei trauma de chuva. Porque chovia, queimava coisa. E eu, cara, era 10 horas da noite, eu tava lá em casa, pá, de boa, e chuva. Eu pensava, puta, amanhã cedo vou ter que subir em torre e trocar equipamento. E aí lá vai Thiaguinho, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aconteceu várias vezes de eu ir pra Ponta Porão, ir pra Campo Grande, passear e voltar pra vir aqui porque tinha queimado coisa. Então essa época foi uma época muito difícil e eu tava desistindo da coisa. E aí, que nem eu falei, mérito completo do meu pai, porque meu pai que é o cara que meu pai, se tem aquela frase do cara que não desiste nunca, com certeza é meu pai. Otimista no extremo. E por isso que eu e meu pai se balanceia tanto, porque eu sou o cara pessimista no extremo, entendeu? Quando eu vou pensar em qualquer coisa, vocês viram aqui pela conversa, né? Eu quero pensar na pior hipótese possível. Por quê? Porque se ela acontecer, eu tô preparado. Por isso que eu gosto de pensar na pior hipótese possível. Porque se ela vir, eu tô preparado. Se ela não vir... Tem a parte boa, se você não cria expectativa, você não se frustra, né? Mas a parte ruim é porque muitas vezes você deixa de fazer um negócio que poderia dar certo. Mas você tá com uma pessoa otimista do seu lado... Exatamente. Então eu e meu pai se balanceiam muito, cara. Eu sou um cara abençoadíssimo nesse aspecto. E aí, nessa época, eu tava pra desistir já. E eu já tinha conversado com meu pai várias vezes sobre cabo. Não falava em fibra na época, nem tinha muita documentação na internet, nem tinha muita gente que tava fazendo ainda. Aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul, pro lado ali de baixo já tinha bastante gente. E Nordeste cara, vocês querem ver tecnologia de internet de ponta, vocês vão no Nordeste. Lá os caras dominam. A única coisa é que lá a dificuldade é que o preço praticado lá o cara tem que ter muita grana para ter um provedor de internet, porque senão ele não aguenta. E as internet lá, os caras não querem ganhar dinheiro com o serviço. Né? Os caras, as gatos, essas coisas assim, que marginalizado pela lei lá é de monte. Liberado. Então, mas enfim, aí o pai, vamos fazer um curso de fibra lá em Cascavel? Eu falei, vamos ver o que dá. Aí chegamos lá, acho que tinha 35 provedores lá. Só tinha 2 que não era fibra. Não era cabo, perdão. Era nós e mais um. Esse era tudo cabo. Já. Aí meu pai falou, caraca, vamos ter que fazer esse trem. Aí beleza, fomos lá, aprendemos. Ele chegou aqui e aí eu falei pro pai assim, pai, é o seguinte, eu topo nós fazer isso aí. Só que eu só quero trabalhar se for pra trabalhar com melhor. Se for pra colocar coisa meia boca, fazer salada de fruta em equipamento, eu não quero. Pra mim não serve. Porque senão, cara, eu vou voltar pra essa vida de novo, corre pra lá pra trocar equipamento queimado, e atende gente de madrugada, de novo. Não quero isso pra minha vida mais. Então tá. Aí na época, fizemos um projeto, quanto que vamos gastar, pipopopó, e começamos, o que na época era o equipamento, a estrutura, tinham bem poucos equipamentos de fibra, e muito menos bons, né? A gente, inclusive, preço de mercado na época, o equipamento que a gente começou a trabalhar era cerca de 40% a 50% mais caro do que os outros. Né? E a gente, vamos fazer. Cara, se tem uma coisa que eu não tenho arrependimento na minha vida é essa. E cara, não tem problema com equipamento, entendeu? Esse negócio dessas correrias loucas que eu falei pra vocês que eu tinha, eu não tenho mais. Hoje o meu problema é o cara passar com um caminhão ali e arrebentar um cabo nosso. Que eu não posso fazer nada. Né? Uma coisa está fora do teu alcance. Completamente. Então, se eu fosse escolher um ponto onde teve uma virada de chave, foi o dia que eu mudei a minha mentalidade de parar de achar que o barato resolve
porque é barato e você gasta menos, e comecei a pensar, não, o que eu tenho de melhor para resolver esse problema? Ali foi onde a coisa começou a mudar. E aí, vocês foram pioneiros na fibra ótica? Sim, na verdade aqui a gente começou a passar os cabos em setembro de 2016. A gente começou a passar os cabos aqui em Maracaju. Em janeiro de 2017, dia 2 de janeiro de 2017, a gente ativou o nosso primeiro cliente, que foi o Posto Gabi. E aí depois ali pra frente, a gente fez um plano piloto, né? O nosso cabeamento primeiro ele pegou ali o BNH e o José Brejão em um pedacinho do Monte Verde, ali em cima. E aí a gente foi, como a gente não tinha grana para fazer a cidade inteira, a gente foi fazendo de forma gradativa, né? E aí, mas aqui em Maracaju, em fibra ótica, a gente foi os primeiros a fazer. Qualidade anda junto com longevidade, né, cara? Cara, é que nem eu falei, isso tem uma coisa que eu não me arrependo, e agradeço meu pai por ter encarado a ideia de frente junto também, porque na época o dinheiro era dele, né? Ele podia muito bem falar que nós ia fazer com mais barato, e ele optou por fazer pelo negócio top. Cara, pra gente foi, se fosse falar um momento, seria esse. Só que aí, trazendo um pouco do que você falou, que eu acho que é o que é mais importante, teve muito trabalho. Teve muito trabalho. Sabe? Algumas pessoas provavelmente não viram na rua, não chegaram a ver, mas diversas vezes eu estava com a minha saveirinha encostada do lado de um poste, uma escada e uma tendinha montada do lado, fazendo caixa de atendimento, montando caixa de atendimento. E isso assim foi por vários anos assim. E antes disso, foi por vários anos subindo em torre, descendo de torre, viajando, colocando gerador, fazendo tudo que tinha que fazer. E até hoje eu faço. Usando capacete? Capacete de subir nas torres? Capacete. Rapaz, capacete eu não gostava de usar. Mas uma vez eu tava subindo numa torre, eu dei uma cabeçada num arame. Cara, que até hoje eu sinto a dor da cabeçada no arame. Aí eu comecei a usar capacete pra largar a mão de ser trouxa, né? Aí nunca mais. Interessante, você falou ali, tem uma frase que já está montada, né? Falando frase montada, pense no melhor e se prepare para o pior, né? E é bem que você citou ali. E continuando nesse tema aí, Thiago, relacionado à questão da empresa, você falou que você e seu pai têm temperamentos totalmente opostos, digamos assim, né? Ou temperamentos, ou uma maneira de pensar totalmente diferente. Como é que vocês se complementam hoje aqui dentro, por ser uma empresa familiar? Cara, esse é um assunto... Se me fizesse essa pergunta 5 anos atrás, eu não sabia nem o que eu ia te responder. E vamos começar. Cara, eu vou falar pra você, primeiro de tudo, eu agradeço extremamente a Deus por ter dado sabedoria do meu pai, por ter aguentado eu. Porque eu fui um homem difícil. Cara, eu fui um homem difícil e meio. Meu pai sofreu muito comigo, e eu tenho completa consciência disso. Então, assim, antes de mais nada, e eu diria que possivelmente todas as empresas familiares têm que passar por isso, a não ser empresas familiares estruturadas, onde existe um modelo de hierarquia, um modelo processual. E aí nós estamos falando de empresa milionária, né? Não é o caso né? Pode ser que seja alguns casos aqui em Maracaju, mas não é o caso da maioria das pessoas. Existe um processo de maturidade dos envolvidos. Então, assim, eu e meu pai temos, cara, praticamente a mesma forma, o mesmo, vamos colocar assim, não é uma palavra que eu vou usar, mas o mesmo gênio. Meu pai, mais ou menos a mesma coisinha, feito na mesma forma. Só que o meu pai tem um ponto de vista e eu tenho outro. Então meu pai é um cara, como eu falei antes, um cara mais otimista, eu sou um cara mais pessimista. Entendeu? O meu pai, ele é um cara mais manual, ele sente mais prazer em trabalhar de forma manual e eu sinto mais prazer de trabalhar de forma intelectual. Então, assim, eu diria que eu e meu pai, cara, não dava pra ser mais perfeito nessa junção. Porque ele é otimista, eu sou pessimista. Então, tipo assim, enquanto ele tá pensando que tudo vai dar certo, eu tô pensando que vai tudo dar errado. E aí eu falo que vai dar errado, ele fala que vai dar certo, né? Não sei se fez sentido esse né? Mas vai se ajustando até encaixar, né? E aí você pega a questão do manual e do intelectual. Diversas vezes, cara, se meu pai não tivesse tomado frente, não tivesse feito, não tinha acontecido. Porque eu sou o cara que eu gosto de pensar, eu gosto de raciocinar, eu gosto de tentar extrair o máximo de informação possível e o cara que só pensa, ele não faz porra nenhuma. Né? Só pensa. Ele perde o time, né, cara? Exatamente. E meu pai é um cara que executa. Então,
quando juntou essas duas formas de pensar, essas duas formas de fazer, cara, para nós não dava para ser melhor. Entendeu? Então, eu diria que assim, que ainda bem que meu pai teve sabedoria para me aguentar no tempo que eu era um complicado. Guri. Porque, cara, esse processo linear de maturidade, apesar de, na minha concepção, olhando das pessoas que têm a mesma idade que eu, ver que eu sou um cara extremamente mais maduro que as outras pessoas da minha idade, esse processo não foi um processo que eu dormi com 16 e acordei com 17 extremamente maduro. Entendeu? Na realidade, eu era muito maduro em algumas coisas e muito infantil em outras. Então, teve que ter um ajuste conforme o tempo, e aí depois que isso se ajustou, cara, hoje não dava pra ser melhor. Legal, Paulo. E aí, Sean? Cara, Histórias jamais vistas. histórias jamais vistas é o seguinte, cara. O que eu tiro de lição, de aprendizado é o seguinte. Muitas pessoas falam assim, trabalhar em família não dá certo. E aí define isso como padrão. Porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, porque eu já trabalhei com família já, cara. Com a minha mãe, com o meu tio. No meu caso não deu muito certo. Entendeu? Mas o que eu aprendo com isso? Não tem como definir um padrão pela minha experiência. E falar que tudo é dentro daquele quadrado. Mas o que eu tô vendo hoje, pra gente concluir isso aqui, cara, que tanto você como o teu pai teve uma disponibilidade de um do outro em acertar. E juntar o melhor seu com o melhor do seu pai e aí fazer a parada dar certo, entendeu? Então, assim, que eu entendo, vocês se permitiram isso, tanto você como o seu pai, e só deu um resultado, sucesso. Amém. Na realidade, eu diria que foi muito mais esforço do meu pai do que meu, né? Porque quem sofreu mais na brincadeira aí foi ele. Ele sofreu bastante comigo, porque eu fui, por um momento da minha vida, ele foi... Rapaz, eu falo pra você, eu não sei se eu aguentaria o que meu pai aguentou. E aí, concluindo o que eu disse, pra galera que tá ouvindo o café, cara, pra galera que tá assistindo, se você tem uma empresa familiar, tá começando um negócio familiar pequeno, cara, se ajusta. Tá aqui o cara, é possível. Na realidade, assim, entenda quais são as suas limitações, entenda quais são as limitações do outro e conversem na mesma língua. Porque não adianta você querer falar abacate e o outro cara tá escutando abacaxi. Entendeu? As duas pessoas têm que estar falando a mesma língua. E vou falar pra você, não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Até hoje, eu e meu pai trabalhamos juntos desde sempre. Eu trabalho com meu pai desde os 13 anos de idade. Então nós estamos falando de 15 anos de convivência. Não só trabalho com meu pai, moro com meu pai até hoje. Então a gente tem uma convivência, vamos dizer assim, 24/7, né? E mesmo assim tem momentos que meu pai se desacerta, que as coisas não encaixam, entendeu? E aí ele levanta, vira as costas e me deixa sozinho, e daí daqui a pouco ele volta e ou eu vou lá, e aí a gente vai se ajustando, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes aquele momento que ele veio ali, eu não estava conseguindo escutar o que ele estava querendo dizer. Porque o que você quer dizer nem sempre é o que o outro escuta. Então, se tem um ponto que as pessoas têm que analisar muito nesse negócio do negócio familiar, seria entender quais são os seus limites, entender quais são os limites do outro e se esforçar ao máximo para conversar a mesma língua. Uau, essa é importantíssimo, hein, galera? Foi de graça isso aí. Verdade. Cara, uma chave poderosa isso aí, cara.